Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 22. Assim que encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Você que puder. Você vai dar um glória a Deus aí para me saber que você encontrou. Glória a Deus. E em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, você sabe já até de cor, mas pelo hábito de lermos a palavra de Deus, diz assim, Gálatas 5, versículo 22, a parte A, diz assim: mas o fruto do Espírito é, e a parte G diz assim, fidelidade. Ô pastor, mas na minha Bíblia, ela está escrito fé. Algum erro de digitação? Não é erro de digitação nenhum. É porque a mesma palavra grega que dá origem para a palavra fé é a mesma que dá origem para a palavra fidelidade. Mas o fruto do Espírito que Paulo ele quer explanar aqui é fidelidade. Amém? Então eu vou ler e você repete logo após a minha leitura. Mas o fruto do Espírito é fidelidade. Antes de orarmos, você tem sido uma pessoa fiel a Deus? E eu quero que você, por exemplo, quando falamos de fidelidade na igreja, a pessoa já pensa assim, dízimo e oferta. E não é isso que a gente vai falar aqui agora. Nós vamos falar da fidelidade como fruto do Espírito. Mas você crê que Deus, Ele é fiel? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco aqui. Pai querido e Deus amado, Deus fiel e todo-poderoso. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai. E eu peço, meu Deus, que esse dia fique marcado na memória do Senhor. E honre a fé de cada pessoa, meu Deus, que saiu da sua casa, mesmo num dia um pouco mais quente, porque essa pessoa, ela acredita, meu Deus, que o Senhor tem que ser adorado em todo o tempo. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos que o Senhor seja o refrigério da nossa alma. Que o Senhor, meu Deus, através do teu Santo Espírito e da tua santa e gloriosa palavra, o Senhor fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Tome o teu lugar, meu Deus, de honra aqui neste altar e fale com a tua igreja, fale em cada ouvido, em cada mente, em cada coração nesta noite. Em o nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. Porque, meus irmãos, os três últimos frutos, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, eles são frutos que exigem uma prática do ouvinte. Então, se você perder alguma coisa, você pode sair daqui incompleto. Você pode sair daqui sem saber como produzir esse fruto tão maravilhoso para a glória de Deus. Então, vamos lá. Amados irmãos, é a reta final deste seminário. E nós temos aprendido como gerar frutos que vêm do Senhor Jesus para a nossa vida. Nós não estamos querendo mais gerar o que nasce no nosso próprio coração,
Nós queremos viver coisas diferentes. Mas para isso acontecer, tem que ter uma produção diferente dentro de nós. É por isso que no primeiro dia nós deixamos claro que Jesus, ele é a árvore, nós somos os ramos, e aquilo que é produzido em nós vem dele, vem da parte de Jesus. E faltam apenas 3 ministrações. Não é possível que você vai desistir agora. Você tem que agora estar mais firme, porque esses 3 frutos, eles vão evidenciar se você é crente ou não é. Se você é cristão ou não é. Então é muito importante você estar nessas 3 últimas ministrações muito atento. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, que se chama fidelidade. Diga fidelidade. Ou até mesmo fé. Porque a palavra grega, ela se pronuncia assim, ó. Tanto para fidelidade quanto para fé. É pistis. Diga pistis. Não, você tem que pensar que você está falando pestes, mas com i no lugar do e. Fala pistis. Essa palavra no grego é tanto para a fidelidade quanto para a fé. E o interessante é que até no latim é assim. Quando você vai ver a palavra fé no latim, é fide, que é a palavra que deu origem à fidelidade. Quando você vê muito no período de comemoração da Reforma Protestante, quando vai se falar dos 5 solas, quando fala assim, somente a fé, está escrito sola fide, porque dá origem à palavra fidelidade. Mas o que seria isso como um conceito? A fidelidade é uma convicção, é uma certeza, é uma decisão convicta que a pessoa ela passa a ter de obedecer a Deus. Ela está convencida que a melhor coisa que ela vai fazer na vida dela é obedecer, ser fiel a Deus, estar na presença do Senhor. E o fruto do Espírito, fidelidade, ele é um fruto um pouco diferente dos outros, porque somente Deus e a pessoa conseguem ter certeza se a pessoa é fiel ou não é. Mas ninguém. Somente Deus que sonda a mente e o coração e a própria pessoa é que sabem se a pessoa é fiel ou não é. Porque, meus irmãos, a pessoa, ela pode até estar na igreja, ela pode se vestir como um cristão, falar como um cristão, ela pode fazer a obra de Deus, ela pode pregar a palavra de Deus, ela pode ter todas as características de uma pessoa fiel e ainda assim ser infiel. Mesmo ela tendo toda a performance de um crente, ela pode esconder coisas ocultas que vão contaminar toda a vida da pessoa. É por isso que eu, por exemplo, eu falo muito bem aqui da igreja. Quando o pessoal me pergunta, alguns pastores, e aí, pastor, como é que é a igreja lá? Como é que está a obra? Eu falei, eu fui abençoado. As pessoas lá da igreja são tudo bênçãos. Os irmãos, os obreiros, graças a Deus. Mas essa é uma visão que eu tenho superficial. Mas se perguntarem para mim assim, pastor, lá na sua igreja tem pessoas fiéis? Eu falo assim, penso eu que sim, mas eu não posso cravar, porque é somente você e Deus que sabe se você é fiel, da mesma forma que somente eu e Deus sabemos se eu sou fiel. A fidelidade como fruto do Espírito é algo muito íntimo, muito pessoal. Entenderam? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, você, por exemplo, precisa ser fiel a Deus. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo. Você tem sido fiel a Deus? Porque a fidelidade, ela é provada quando
nós estamos sós. A fidelidade, ela não é provada no coletivo. A fidelidade como fruto do Espírito, ela se manifesta na ausência de todos à nossa volta. É nas madrugadas da vida, quando você levanta com um monte de pensamento distorcido, que você mostra se é fiel. É quando, por exemplo, você sai do culto, chega em casa, ali você demonstra se tem fruto do Espírito, chamado fidelidade. Eu até disse aqui uma vez, em um determinado culto, se você quer ver se os seus filhos são obedientes, dá uma ordem para eles e sai de casa, porque na sua frente eles vão fazer tudo o que você manda. Mas você quer ver se eles são obedientes, dá uma ordem e sai e volta antes do horário marcado. Você vai se surpreender. Talvez você vai pensar, poxa, meus filhos não me obedecem, porque a obediência se manifesta na ausência. É quando nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus desapareceu da nossa vida, é que vai revelar se nós estamos fiéis a Deus ou se nós não estamos. Então, meus irmãos, entenda isso. A fidelidade, ela é muito importante. E a fidelidade, ela é um fruto tão abençoado que gera recompensa. Deus, ele ama recompensar aqueles que são fiéis. Se a pessoa ela conseguir se manter fiel a Deus, toda sorte de bênçãos vai vir sobre a vida dessa pessoa. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu creio que hoje, ao final dessa reunião, depois dessa palavra, você vai sair ali fora e a bênção de Deus vai estar te esperando. Ela vai estar te esperando para trazer alegria, paz, para trazer tudo o que você precisa em nome de Jesus. Porque Deus ama recompensar aqueles que são fiéis. Amém? E se tem um exemplo que nós podemos seguir claramente de fidelidade, nós vamos chegar ao exemplo maior, que é Jesus. Jesus como homem, não apenas como Deus, mas como homem, ele foi a pessoa mais fiel que colocou os pés nesta terra. Jesus, diz a palavra do Senhor, aqui em Filipenses, no capítulo 2, eu quero que você vá lá comigo, em Filipenses capítulo 2, e Jesus, por ele ter sido a pessoa mais fiel, a recompensa que Jesus ele recebeu foi altíssima. Olha o que diz em Filipenses 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Jesus ele foi se diminuindo tanto que ele assumiu a forma de um ser humano. E estando na mesma forma de ser humano que eu e você estamos aqui, sentindo dor, sentindo aflições, sentindo emoções, diz a palavra do Senhor que Jesus ele foi fiel, obediente até a morte. E você quer ver fidelidade cair por terra? Tortura uma pessoa para você ver. Claro que nós não vamos fazer isso. Mas quando se pega, por exemplo, um prisioneiro de guerra, eles pegam aquele prisioneiro, se ele tiver informações importantes para dar, não pensa que eles vão manter a pessoa presa apenas em um cárcere, não. Eles vão ali torturar a pessoa de tudo quanto é jeito. Eles vão pegar a pessoa e molhar ela com água e vão vir dando choques nela. No primeiro dia a pessoa ainda está bem, mas a partir do momento que o tempo vai passando, a má alimentação com cansaço, a pessoa não dorme.
Aí, de repente, quando ela leva um choque, ela fala, chega, eu conto tudo. Eu dou os nomes. A fidelidade acabou. Mesmo a pessoa dizendo assim, olha, eu vou ser fiel na minha pátria. Não tem jeito. Nós vemos isso acontecer até no Brasil. Quando, por exemplo, se pega um político, a pessoa fala assim, ó, eu não vou contar nada para ninguém que eu não tenho nada para contar. Ah, não tem não? Então você está preso. Mas não pensa que a pessoa vai ficar numa salinha com televisão, comendo ali de 3 em 3 horas. Não, tem tortura também. A ponto da pessoa que veio na mídia dizer assim, ó, eu não tenho nada para dizer. De repente oferece para ela, delação premiada. Ela conta tudo. Ela abre o bico. Ela fala até o que não foi feito. Só que Jesus, por que ele é o maior exemplo de fidelidade ao Pai? Porque Jesus, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi crucificado, ele foi levado ali a condições de julgamentos, ali de torturas emocionais terríveis. E Jesus, ele se manteve fiel ao Pai. Ele se manteve fiel à obra que ele veio fazer. E meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o fruto da fidelidade, ele pode ser testado. Ele pode ser testado. Igual, nós podemos chegar num tempo em que as pessoas estão andando tão radicais, tão ali explosivas, e de repente a gente pode estar cultuando como cultuamos aqui hoje. E entrar aqui várias pessoas encapuzadas com metralhadoras na mão e dizendo assim, se você não negar a sua fé, nós vamos te matar aqui agora. Um monte de pessoas vão sair correndo, eu nem casei ainda, eu preciso casar. Eu tenho meu filho para criar. Uma grande maioria vai acontecer isso. E alguns vão falar, não, eu não nego a minha fé não, pode me matar. Mas é só falar que você não crê em Jesus. Mas eu creio nele. Eu creio nele. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Não tem como apagar isso. Pode apagar de livros, pode apagar de bíblias, mas não vai apagar aqui, ó, do meu coração. E a pessoa ela não aceita. Ela não aceita. Mas muitas pessoas, elas negam a sua fidelidade a Deus até por menos. Por exemplo, às vezes a pessoa ela começa um namoro, e aquele namoro meio esquisito. Aí de repente aquela jovem bonita e o jovem bonito. Mas todos dois, um está na igreja e o outro não está. A pessoa fala assim, se você quiser ficar comigo, você tem que se deitar comigo. Não, isso é contra Deus, eu fiz um compromisso com Deus de estar firme na presença dele. Mas aí o que acontece? A pessoa vai insistindo, quando assusta. A pessoa ela quebra a fidelidade dela com Deus, nega a fé dela no Senhor. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Porque a fidelidade a Deus, ela é provada. Porque é algo que nós temos que demonstrar. Porque fidelidade a Deus mostra se a gente é crente ou não é. E diz aqui porque Jesus, ele passou pelo que passou, olha a recompensa que ele recebeu. Versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele merece a melhor salva de palmas mesmo, porque ele é maravilhoso. Diga assim, Jesus é maravilhoso. Foi fiel e recebeu a maior recompensa de todas. Agora eu te pergunto aqui, quem aqui gostaria de ser recompensado por Deus? Diga glória a Deus. Você gostaria mesmo? Então nós precisamos produzir esse fruto. Como que nós vamos fazer isso? Como produzir o fruto do Espírito chamado fidelidade? Eu quero que você entenda o seguinte: existe 2 tipos de fidelidade. Você vai entender na explicação. 2 tipos. Existe a fidelidade
condicional e fidelidade incondicional. Então, para aprender o que é, você precisa primeiramente saber o que não é. Então, vamos entender o que seria fidelidade condicional. Fidelidade condicional, meus irmãos, é aquela fidelidade a Deus que a pessoa ela exige que Deus ele faça algo na vida dela para que ela comece a servir a Ele. Ela começa a falar com Deus, ó, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso para o Senhor, eu te sirvo. Se o meu marido vier para a igreja, eu vou te servir. Se o Senhor abrir a porta de emprego, o Senhor tem que fazer primeiro. Aí eu vou estar vindo nos cultos. Se o Senhor fizer, então é uma fidelidade que a pessoa ela exige algo para ser fiel a Deus. E eu quero abrir uma aspas aqui, até para explicar isso nesse momento oportuno. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, por que aqui no Ministério Pão Vivo a gente não tem campanha? A gente não fica naquelas campanhas? É porque senão eu vou estar te ensinando a fazer isso. Você vai falar assim, ó, se eu vier 7 semanas, o Senhor tem que fazer. Isso é fidelidade condicional. Tanto de pessoa que se frustra no final de uma campanha, porque Deus ele tem autonomia. E se Ele não quiser fazer? E se Ele não quiser te abençoar? E se Ele não quiser, meus irmãos? E essa fidelidade condicional, ela é nociva. E eu vou te dar um exemplo dentro da palavra de Deus para você entender melhor isso. Vamos comigo em Gênesis, no capítulo 28. Vai falar da vida de Jacó. Você se lembra que Jacó, ele vai fugir de casa. Mas ele não vai fugir de casa porque ele é um rebelde sem causa. Igual a gente vê os jovens falando, para mim não dá, vou embora. Não, ele vai fugir de casa porque ele está com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú. Ele, juntamente com a mãe, eles tiveram ali uma trama bem arquitetada para que Esaú, que não valorizava a primogenitura, ele vai perder na hora que o pai transferiu a bênção para a vida do filho. Isso frustrou muito, porque muita gente não valoriza as coisas, mas depois que perde, dá valor. E Esaú, pensa bem, ele trocou o direito de herança por um prato de comida. Mesma coisa de eu virar para você e falar assim, ó, vou pagar um almoço para você no restaurante, eu pego você na hora que você está encerrando o jejum. Aí eu falo, eu pago um prato de comida para você, mas aí você me passa o seu direito de herança para mim. Tem pessoas que falam, ó, eu estou morrendo de fome, eu não tenho nada agora, mas depois se arrepende. Então Esaú, ele vai querer matar o seu irmão por causa dessa trapaça. E Jacó, diz a palavra que ele vai fugir, ficar tão cansado, que ele vai conseguir dormir com um travesseiro de pedra. Não o seu travesseiro que é cheio de calça jeans, né? Lembra quando você ia dormir na casa do primo? Travesseiro, eles pegavam a fronha, ia jogando calça jeans ali dentro. Oh, meu Deus, que travesseiro duro é esse? Mas a alegria era tanta que você queria ficar no meio. Mas literalmente Jacó, ele pega ali uma pedra e vai deitar sobre ela, tão cansado que ele estava, e diz que ele teve um sonho. Ele vai ver ali o céu aberto, no alto de uma escada, o Deus Todo-Poderoso, para não entrar nessa ministração, porque é muito reveladora, a gente acaba se prendendo. Moral da história. Jacó, ele se levanta, dizendo assim, esse lugar é terrível, porque é a casa de Deus e eu não sabia. E ele ouviu Deus falando uma coisa que chamou muita atenção dele. Porque Deus, ele disse assim, ó, eu sou o Deus do seu pai, Isaque, e do seu avô, Abraão. Mas ele não fala que é o Deus de Jacó. E quando ele se desperta desse sono, diz a palavra do Senhor que ele vai fazer algo com Deus.
diz aqui no versículo de número 20, diz assim, ó. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, ó, Deus tem que ser com ele. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, ó, ele tem que estar alimentado, vestido, protegido, e ainda com Deus de guarda-costa. Diz aqui, ó, e de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha só como que ele coloca condições para o Senhor ser o Deus da vida dele. Não chega a ser até arrogante da parte de Jacó. Ele está dizendo para um Deus todo-poderoso, um Deus que sustentou a família dele, que mudou a história da genealogia dele. Ele está dizendo que se Deus não fizer o que ele quer, ele não será o Deus dele. E meus irmãos, nós não podemos fazer dessa forma, porque fidelidade condicional não é fruto do Espírito. Isso é uma barganha daquelas violenta ainda, daquelas brava. Então nós, como servos de Deus, nós temos que ter a mentalidade diferente. Porque ele está dizendo aqui, ó, o Senhor tem que fazer isso, isso, isso para mim. Mas meus irmãos, e se Deus não quiser? E se nós não merecermos? Nós temos que ser maduros suficientes para entender isso. Que às vezes estamos com o coração apodrecido de pecado, pedindo bênçãos a Deus. Às vezes estamos com a mente tão contaminada pelo pecado, pedindo milagres ao Senhor. E ainda achamos ruins Ele pela sua justiça quando Ele não quer fazer. Chega a ser até arrogante. É por isso que fidelidade condicional não é fruto do Espírito. E nós temos que fugir disso. Pensa bem, quer um outro exemplo? O próprio Ananias e a sua esposa Safira, diz a palavra de Deus, que eles quiseram imitar a Barnabé. Um homem chamado José, um dia ele vai ser movido por um sentimento raríssimo, que é aquele sentimento de doação. E eu falo raríssimo porque o que Barnabé ele vai fazer é algo que eu vi poucas vezes na minha vida ministerial. O que aconteceu? Barnabé, ele é membro da igreja. Ele percebeu que tinha muita gente passando necessidade. Ele pensa assim, ó, eu tenho algumas terras, não adianta ter terra parada com gente passando fome. Foi lá, vendeu a terra que ele tinha, trouxe o valor total e falou assim com Pedro e com os apóstolos. Está aqui, ó, que antes colocava a oferta nos pés. Não era dentro de um gasofilácio. Quando a igreja, por exemplo, ela foi fundada, não tinha, por exemplo, paredes. Se tinha, às vezes, ali uma bolsa, né, que era o gasofilácio, eles colocavam ali. O tempo foi passando, as ofertas que eram nos pés, veio para o bolso, passou para o coração e dominou o homem. O dinheiro dominou. Mas antes o dinheiro era colocado próximo aos pés, por quê? Era para provar que o dinheiro é que serviu o homem. Quando entra no coração, é o homem que serve o dinheiro. Então, quando aconteceu isso, deu para ajudar tanta gente, que os apóstolos falaram, a partir de hoje seu nome não vai ser José, não. Seu nome vai ser Barnabé. E Barnabé quer dizer filho da consolação. Eles começam a dizer, ó, o filho da consolação aí. Porque ele ajudou muito. Foi algo maravilhoso. E isso é inédito. É coisa assim que é raro de acontecer. Eu já vi isso acontecer. Um dia eu dentro do meu escritório, chegou uma mulher falando, olha, eu tenho um apartamento aqui, e eu trouxe esse apartamento aqui para a igreja vender e ajudar na obra de Deus. Não conhecia, não sabia quem era, mas ela fez isso. Não me lembro de outro. Não me lembro. É raríssimo. Por isso que traz consolação. Consegue mudar uma realidade.
E diz a palavra do Senhor que Ananias e Safira, quando eles viram o mover que se fez em volta de Barnabé, eles pensaram assim. Eu imagino Ananias chegando em casa com a sua esposa Safira, tirando ali, né, o turbante por causa do calor daquela época. Ele fala, então, amor, você viu o que aconteceu hoje? Não, eu vi todo mundo em cima do Barnabé, né? Chamando ele de filho da consolação, filho da consolação. E se nós, você sabe aquela terra que a gente tem? O que você acha da gente fazer igual? De vender essa herdade e fazermos o seguinte, e doarmos ela também. Talvez eles pegaram aquele lote que é aquela ribanceira. Falaram, não vamos vender aquele lote lá que não dá para construir nada naquilo lá mesmo. Mas vamos fazer desse jeito? Vamos. Zero a venda e quando Deus está no negócio, vende. Diz a palavra do Senhor. Enquanto não tinha visto o dinheiro, não sei se foi um saquinho de ouro, ou se foi um saquinho cheio de dracmas, mas eu imagino que eles viravam toda hora na mesa e falavam, ó, um dobrão de ouro, 2, 3, 4. É muito dinheiro isso aqui. Pegavam as dracmas e começavam a contar. Falavam, meu Deus, tem dinheiro aqui demais. E o que você acha da gente fazer o seguinte? Ao invés de entregar tudo, a gente pega e entrega só uma parte. Eu garanto para você que quando eles verem isso, eles vão falar, aos filhos da consolação aqui também. Olha eles aqui trazendo consolação. Aí eles combinaram direitinho. E aí eles chegam e vão diante de Pedro. Vamos ler na Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 1. Atos capítulo de número 5, versículo 1. Diz assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só que palavra forte. Pedro está dizendo para Ananias e Safira, assim, ó, para Ananias nesse determinado momento, que ele está sozinho, que ele foi na frente, ele vai dizer assim, ó, você não está cheio do Espírito Santo não, você está cheio de Satanás na sua vida. Seu coração não está cheio de Deus não, está cheio do diabo. Olha que coisa forte de se ouvir. Não por causa de financeiro, porque ele diz assim, por que você não deixou o terreno lá? Nós te amamos do mesmo jeito. Por que você não falou assim, eu não vou dar tudo, eu vou dar só uma parte? Mas eles queriam mostrar uma fidelidade falsa. Uma falsa fidelidade. Eles quiseram imitar a Barnabé, mas eles não conseguiram se entregar por inteiro. E meus irmãos, esse que é o problema de muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas pensam assim, poxa, eu queria, dando um exemplo aqui de alguém, eu queria ser como um pregador, o pastor Dimas, que prega melhor aí na igreja, ou um dos obreiros, qualquer um aqui é excelente pregador. Mas a pessoa ela não consegue se entregar por inteiro. Ela se entrega pela metade. Por que um monte de pregador está caindo, meus irmãos? Porque um monte de gente está perdendo o ministério. Porque às vezes a pessoa ela quer se entregar pela metade em algo que ela tem que se entregar por inteiro. Falsa fidelidade. Falsa fidelidade. Eles fingiram ter fidelidade, só que Deus ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa. Ao invés deles receberem o veredito do que Barnabé ele recebeu de filhos da consolação,
eles receberam a morte como prêmio. Fidelidade é coisa séria. Fidelidade é coisa séria. Não caia nesta teia do diabo. Diga assim, fidelidade é coisa séria. Esse tipo de fidelidade falsa aqui não é fruto do Espírito. Não é fruto do Espírito. O que seria fidelidade como fruto do Espírito? É aquela fidelidade incondicional. Essa sim é fruto do Espírito. Porque é uma fidelidade constante. A pessoa ela não sofre variação de conduta, pois a pessoa ela permanece fiel mesmo diante da morte, mesmo diante de grandes problemas, porque ela já entendeu o que ela almeja na casa de Deus, na presença de Deus. Ela almeja um prêmio muito maior, que é uma coroa incorruptível. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Jesus, ele manda João escrever uma carta para a igreja de Esmirna. E ele vai dizer ali que ele sabe que eles têm passado por algumas situações. Ele sabe que tem pessoas desonestas no meio deles. Mas ele vai falar o seguinte, ó. Diz assim, ó. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Não fica com medo. Porque se você ficar com medo, na hora você não vai conseguir se manter fiel. Não temas o que vai vir, o que pode acontecer, as notícias que você vai ouvir. Não tema, por mais difícil que seja. O calor vai aumentar. Não temas. Os juros vai subir. Não temas. Está acontecendo algo lá no outro lado do mundo. Não temas. Diz que nessa região vai acontecer algo terrível. Não temas as coisas que você tem de padecer. Você tem de sofrer por elas. Diz aqui, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O que Jesus está dizendo aqui? Olhem para mim. A sua fidelidade vai ser provada. Vai ser. A sua fidelidade vai ser provada. E talvez com momentos difíceis. Sabe aquele momento que parece que nada está dando certo? É ali que você vai provar a sua fidelidade. Quando os inimigos se levantam de todos os lados, é nessa hora que você vai provar quem você serve. Jesus está dizendo que vai acontecer. Ele está anunciando para esta igreja. E ele está dizendo aqui, lançará alguns de vós em prisão para ser dispostos à prova. O que Jesus ele quer descobrir? Se a pessoa tem fidelidade a ele ou não tem. Se ela é cristã de verdade ou não é. Se ela nega a fé dela. E ele está dizendo aqui, a exigência. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até quando? Não é só de vez em quando, não. Não é só por um determinado tempo, não. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei ao prêmio. E dar-te-ei a coroa da vida. Se a nossa fé, a nossa fidelidade não for provada, ou for provada e reprovada, naquele dia que você estiver na fila, esperando até arrumar o cabelinho, vai até partir de lado, esperando coroa de justiça, não vai ter. A fidelidade tem que ser praticada, igreja. Isso você precisa praticar. Por isso que o fruto do Espírito, fidelidade, ele dá uma certeza, ele dá força para o cristão. A pessoa ela fala, da minha fraqueza eu tiro força. Podem se levantar, pode ter problema, mas não abandonarei a minha fé. Podem me ameaçar, podem fazer o que for. A fidelidade, ela não te deixa retroceder. Ela não te deixa nem dizer assim, vou largar tudo,
vou desistir de tudo. Ela não deixa, porque ela te dá uma força, ela te blinda. Porque você sabe em quem tem crido, em quem tem confiado. E eu digo para vocês ainda mais aqui nesta noite, aquele que nós temos que ter a nossa confiança, ele está aqui nesta noite. E ele vai estar com você, ele te fortalecerá, ele te guiará em todo tempo e te dará vitória nos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Pastor, mas é muito difícil. Difícil não. Se a pessoa ela tiver essa prática, ela consegue gerar fidelidade. Vamos ver alguns exemplos dentro da Bíblia que tinham fidelidade como fruto do Espírito. O Daniel é o mais conhecido de todos, né? O profeta Daniel, ou Belsazar, ele é o mais conhecido de todos. Vamos ver lá em Daniel capítulo 6, livro do profeta Daniel, capítulo 6, contextualizando aqui, Daniel, ele foi honrado demais por Deus. Ele chega na Babilônia como escravo. E por causa dele, da fidelidade dele a Deus, ele vai sendo honrado reino após reino. Quando ele sai ali do reinado, quando o império babilônico cai, através da mão de Dario, o Medo-Persa, diz a palavra do Senhor que Daniel ele já tinha um cargo alto. Mas quando começou o reinado de Dario, Daniel ele estava entre os 3 maiores do reino. Só que Dario ele gostava muito de Daniel. Quem que não gosta de um bom funcionário, de um funcionário fiel, de uma pessoa que honra aquilo que ela faz? Então diz a palavra do Senhor que Dario estava pensando em colocar ele acima de todos do reino. Só que como ninguém gosta de ficar para trás, diz que esses principais, eles pensaram assim, não, Daniel não. Daniel não. Ele é até bom, mas vamos arrumar um jeito de tentar derrubar Daniel. Vamos tentar fazer de um jeito que ele venha cair, que ele venha fraquejar. E eles procuraram de tudo quanto é jeito. Mas diz aqui no versículo de número 4, Daniel 6, versículo 4, que eles chegaram à seguinte conclusão. Então, os presidentes e os sátrapas, que é uma espécie de um prefeito ali, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Meus irmãos, esse Daniel, ele é demais. Porque se você procurar na minha vida, você vai ver muito defeito e muito erro. Se você procurar na sua vida ou na vida de qualquer pessoa que está aqui, talvez você vai ver muitos erros. Mas na vida de Daniel, vasculharam, procuraram saber desde quando ele chegou ali e não encontraram nenhum erro, nenhum defeito, porque ele era fiel. Ele era fiel. E para derrubar Daniel, somente com mentiras ou com tramas, eles fazem ali um édito real que quem pedisse qualquer coisa, a não ser para o rei Dario, podia pedir para um amigo? Não. Podia pedir para o pai e para a mãe? Não. Podia pedir para Deus? Não, tinha que ser tudo no rei. Só que Daniel é fiel a Deus. No dia que Daniel ele ficou sabendo que o rei Dario ele lavrou esse édito, ele fala assim, vou orar. E todo mundo sabia que Daniel era fiel na oração. Se quisesse pegar ele no pulo, era só esperar das 3 horas da tarde. Ele estava orando, com as janelas abertas, viradas para Jerusalém, e com os braços abertos ali, porque ele era fiel a Deus. Então, Daniel ele vai ser acusado e vai ser lançado na cova dos leões. Só que você lembra que nós falamos que aquele que tem o fruto do Espírito
fidelidade tem recompensa também. Meus irmãos, eles tentaram derrubar Daniel, tentaram fazer mal para Daniel, mas eles não conseguiram, porque quem é fiel a Deus, Deus é fiel a ele também. Você pode estar no pior momento da sua vida. Se você estiver sendo fiel a Deus, buscando a Deus, Deus estará no pior momento da sua vida com você. Você pode estar passando por perseguições no local de trabalho, entre a família, no meio da região que você está, mas Deus estará junto com você, te fortalecendo na sua frente, fechando a boca dos leões e te dando a vitória para provar que Ele é contigo. Amém? Então se mantenha fiel. Outro exemplo que nós podemos dar dentro da palavra de Deus, de alguém que tinha o fruto do Espírito chamado fidelidade, a rainha Esther. Diz a palavra do Senhor, vamos lá comigo em Esther, capítulo 4. Que Esther, ela estava nesse momento já como rainha. Uma camponesa virou rainha. Olha que coisa maravilhosa. E o livro de Esther, muitas pessoas elas têm dificuldade de interpretá-lo, porque no livro de Esther não aparece a palavra Deus. Mas Esther, ela é um exemplo de fidelidade a Deus e de intercessão ao povo de Deus. Diz a palavra do Senhor que Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução que você tiver da Bíblia, que era um parente de Esther, ele fica sabendo de uma trama que um homem chamado Amã, ele tinha para destruir todos os judeus que ali estavam. E esse Mardoqueu, eu prefiro assim, ele vai estar ali diante do templo, diante do palácio que a rainha ela ficava, e ele vai estar ali se humilhando. Eu imagino que ele está ali maltrapilho, gritando, orando na frente daquele reino. Mas ele vai mandar um recado para Esther, dizendo para ela assim: ô Esther, está acontecendo isso e isso. O Amã, ele quer nos destruir. Ele quer fazer de tudo para acabar com todos nós. Mas pensa bem, Esther, será que não foi por causa disso que Deus te colocou aí, não? Não aparece a palavra Deus, mas ele vai subentender isso. Ele vai subentender porque ele vai dizer assim, ó, será que não é por isso que você está nessa posição? Mas uma coisa eu te digo, o socorro, ele vai vir de algum lugar. Porque quando a pessoa, ela está fiel a Deus, Deus é fiel a ela. Deus levanta pessoas, Deus levanta o vizinho, Deus levanta um desconhecido para te ajudar. Deus, ele é assim. E quando ele fala desse jeito, olha a resposta que Esther vai dar para ele. Esther capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Olha o que ela está dizendo. Façam um jejum por mim. Peçam para todos os judeus colocarem o meu nome em oração, mas não comam e não bebam nada durante 3 dias, que aqui dentro nós vamos fazer a mesma coisa. Porque eu vou entrar na presença do rei, ainda que seja contra a lei. E se eu morrer, eu morri. Por que Estela diz isso? Porque, meus irmãos, não era todo momento que a pessoa entrava na presença do rei, não. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas não era marido dela? Sim, mas não se podia entrar na presença do rei de qualquer jeito, ainda que fosse esposa dele. Eu fico impressionado com a igreja, que é esposa de Cristo e quer entrar na presença dele de qualquer jeito. Não pode ser assim. Quer entrar na presença do Rei da Glória de qualquer maneira. Por isso que Esther, ela fala, olha, jejuem por mim.
Porque se ela entrasse de qualquer jeito, ficava na entrada do palácio, do trono, na sala do trono do rei, ficava um soldado com uma espada afiada, já pronta, desembainhada. Porque se qualquer pessoa chegasse dizendo assim, ô rei, eu preciso falar contigo, já logo a cabeça voava. Porque não era assim. E se passasse correndo, tinha outros com lanças para matá-lo. Não se chegava diante do rei de qualquer maneira. Tinha que ter uma preparação. Ele que autorizava vir. E como que ele fazia isso? Ele tinha um cetro na mão. E quando ele apontava, a pessoa falava, olha, preciso falar com o rei. Se o rei ele ficasse com o cetro baixo, a pessoa não podia entrar. Se tentasse entrar, morria. Se ele apontasse o cetro para a pessoa, ela podia vir na presença dele. Isso faz o quê? Uma tipologia de Cristo. Jesus, ele é o caminho que leva até o Pai. Ele é aquele cetro que o rei, ele aponta para a pessoa chegar na presença dele. Por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai se não for por ele. Por isso que Estela está pedindo isso. Mas eu quero que você se atenha no que ela disse. Que ela entraria de qualquer jeito na presença para interceder pelo povo. Ela entraria diante do rei e ainda que lhe custasse a morte. Meus irmãos, isso é forte demais. Só quem tem a fidelidade como fruto do Espírito que consegue pensar dessa maneira, de pagar um alto preço pela vida de alguém, por estar em oração dizendo, eu não quero saber se Satanás vai se levantar, eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu vou. Só quem tem essa fidelidade, essa garantia, essa convicção. Esther, a história dela já era uma história de superação, mas depois disso, depois eu vou pregar sobre essa mensagem, é linda, mas depois disso, ela ganhou o respeito de toda a nação. Quem está entendendo o que é fidelidade incondicional? Não é só quando eu quero, não é só para o meu mel prazer. Tem pessoas que eu vejo aqui, ó, e eu sei que Deus vai honrar, pagando preço por esposa, marido, filho, por vizinho, por membros que se desviaram, por crianças. Deus vai te honrar. Pode escrever isso, que o mesmo Deus que um dia chamou você na presença dele, ele também estenderá o caminho para a vida dessas pessoas e elas saberão que ele é Deus Todo-Poderoso e fiel. Amém? Diga para quem está do teu lado, persevere até a morte. Tá? Não é até o próximo culto, não. É até a morte, tá? Quer um outro exemplo de alguém que tinha um fruto do Espírito, fidelidade dentro dele? Vamos dar o exemplo no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Ele que vai fazer ali a lista de frutos do Espírito. Ele, depois que se converteu, eu estou falando de Paulo, não Saulo. Ele vai ser fiel em todo o tempo. Ele, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pregou não aonde ele quis. Ele pregou aonde Deus mandou ele ir. Aonde Deus falou para ele ir. Ele foi em todos os lugares. Mas ele não pregou apenas quando estava bem, não. A Bíblia diz que até nos momentos de tribulação, com espinho na carne, com um levante de Satanás contra a vida dele, ele vai pregar, prestes a naufragar, meus irmãos. Pensa bem nisso. Pensa bem como que esse homem foi fiel. Imagina Deus falando para você, ó, essa casa ela vai cair, tá? Você fica debaixo dela. Ninguém vai morrer, mas você não sai daí não. E não se desespere. Na hora você fala, meu Deus, o que está querendo comigo? Não, esse navio, ele vai naufragar, viu, Paulo? Mas ninguém vai se perder. Vai naufragar? Vai afundar mesmo? Nós vamos ficar debaixo d'água? Pensa bem com a notícia dessa.
Já era motivo para você falar, abandonar um navio. Mas ele não, o navio vai naufragar comigo dentro. Mas eu fico. Eu fico aqui dentro. Fidelidade. Ele vai pregar, para você ter uma ideia, preso, sozinho. Quando todos abandonaram ele, continuou. Ele perseverou até o fim. E no final da vida, ele preso, ele que estava, segundo alguns teólogos, perdendo a visão já, com problemas na vista, lá na prisão marmentina, onde a pessoa só saía de lá doente, ou então para o corredor da morte, que é o caso de Paulo. Ele está nos últimos momentos dele, e ele vai dizer um dos textos mais, assim, importantes da palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, porque Paulo ele foi decapitado. Paulo, a cabeça dele caiu dentro de um cesto, meu irmão. Ninguém colocou a cabeça dele lá no cepo, não. Ele que colocou a cabeça dele lá. Pensa nisso, olha o tamanho da fidelidade desse homem. E é por isso que ele vai dizer aqui em 2 Timóteo 4, versículo 7. Ele vai dizer assim, ó. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? Combati o bom combate. E um bom combate não é aquele que você só bate ou você só apanha. Isso nem é combate, é judiação. Mas se ele está falando que foi um bom combate, é que ele bateu muito, mas ele apanhou demais. A vida não foi fácil para ele, foi um bom combate. Não é que em todo tempo, ele não era o cristão da bênção, é só bênção, não, é um bom combate, tem dia que é difícil, mas na hora que ele estava apanhando, ele era fiel, na hora que ele estava batendo também. Quando a vida faz isso com Paulo, ele fala, eu combati um bom combate. E ele vai dizer assim, ó, completei a carreira. Que isso? Que ele está dizendo, eu fui fiel até o fim. Eu tive fidelidade até o fim. As pedradas que me deram, falaram a meu respeito, não foram capazes de me deixar no chão. Não foram capazes de me prostrar. E ele vai dizer assim, ó, guardei a fé. E se a palavra fé e fidelidade, ela tem o mesmo significado no grego, pistis, está dizendo, eu guardei a minha fidelidade. Eu pratiquei isso. Eu coloquei ela guardada, eu protegi a minha fidelidade para que eu não viesse me desviar. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos olhar para esses exemplos, porque diz aqui, ó, que ele sofreu tudo isso, mas no versículo 8 ele diz assim, ó, já agora a coroa da justiça me está guardada. Está no corredor da morte. Ele que viu tanta coisa, eu imagino que ele possa ter visto em visão até Jesus com uma coroa na mão, esperando por ele. Ele poderia ver isso, que não tem desespero na vida desse homem. E diz aqui, ó, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, se você ama Jesus, se mantenha fiel a Ele. Se você ama Jesus, se mantenha firme na presença dEle. Se você ama a vinda do Senhor, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, continue olhando para Ele. Porque a todos aqueles quanto amam a sua vinda, você pode ter certeza que naquele dia você vai se apresentar diante dEle. Ah, e a sua cerimônia vai ser tão linda. Ah, como vai ser bonito na hora que Ele te chamar pelo nome, porque Ele sabe o teu nome. E Ele te honrará diante de todos como aquele que guardou a fidelidade. Amém. Meus irmãos, já estou encerrando, mas em considerações finais, a fidelidade a Deus é muito importante. Ela precisa ser praticada.
E a fidelidade a Deus, ela não pode ser apenas em algumas coisas. Ela tem que ser em tudo. Fidelidade a Deus não é só durante um tempo, é em todo o tempo. Fidelidade a Deus não é somente durante um período, é até o fim. E eu finalizo lendo com você Mateus 24, versículo de número 45. Fidelidade a Deus, o que seria? É você participar de cultos na igreja local. Não é só vir de vez em quando. Você ser membro de uma congregação. É você voltar para Jesus. É você entregar a vida para Jesus. É você se batizar nas águas. Poxa, tem tanto tempo que você está para tomar essa decisão. Você precisa se batizar. O batismo é agora dia 2 de dezembro, último batismo do ano. Ser fiel a Deus é você ser um bom pai, bom esposo, ser uma boa mãe, uma boa esposa. É você ser um bom funcionário. Não ser aquele funcionário péssimo que fica dando atestado à toa, aqueles atestados mentirosos lá. Estou gripado, não dá para ir. Pelo amor de Deus, eu lembro de uma realidade nessa nação que a pessoa ia trabalhar doente com medo de perder emprego porque não tinha. Hoje nós pessoas, se está com o nariz escorrendo, não aguenta fazer mais nada. Tem que mudar isso, porque se você estiver sendo mentiroso, você não está honrando a Deus, você não está sendo fiel a Deus. Ser um bom funcionário não é você chegar todo dia 8h15 sabendo que você pega serviço 8 horas, porque tem 15 minutos de tolerância. Aquele que é fiel a Deus, ele chega a 15 para as 8. Porque ali todos saberão que ali tem um cristão ali dentro. Fidelidade a Deus mostra que somos crentes. Fidelidade a Deus é você andar pela cidade sem ter do que se envergonhar. É você olhar para a sua vida com Deus e saber que você está em dia com o Senhor. Isso é garantia de salvação. É você andar pela rua e saber assim, se o arrebatamento acontecer agora, estou salvo. Estou na presença de Deus. Olha só o que diz em Mateus 24, versículo 45. Diz assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que Deus ele espera de nós? Vigilância. A palavra servo, o significado dela é escravo. Escravo. Aqui está dizendo que o seu Senhor ele quer encontrar os escravos dele. Nós somos escravos por amor, não por obrigação. Mas se você não for escravo de Deus, você vira escravo do pecado. Domina. Mas o que essa parábola que Jesus está dizendo significa para nós? Quando uma pessoa era escravo, era servo naquela época, o que ele tinha que fazer? O Senhor, ele saía. E o escravo fiel, ele fazia o seguinte, ele ia para fora de casa. Primeiramente, ele cuidava de tudo que o Senhor deixou sobre o cuidado dele. Se fosse animais, cuidava de animais. Se fosse de pessoas, cuidava de pessoas. Mas depois que ele fez tudo isso, a ordem que o Senhor deixou, ele ia lá para a porta da casa, pegava uma tocha e ficava com ela erguida na porta da casa, para que quando o Senhor dele voltasse, ele encontrasse duas coisas: um caminho, luz na vida do cristão, do servo dele, mas principalmente encontrasse o servo vigiando, esperando a sua volta. A fidelidade a Deus, ela faz isso. Ela não nos deixa esmorecer. Ela faz com que nós venhamos vigiar esse momento tão vital, que é o momento da volta do Senhor. Você precisa
de fidelidade dentro de você. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloque de pé. Vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Amados, dê a mão para essa pessoa que está do teu lado aí. Ah, pastor, mas está muito calor. Irmão, isso aqui vai fumegar agora. Não está entendendo? Viu a fornalha aquecida 7 vezes mais? Mas Jesus vai estar com a gente. É refrigério. Diga para essa pessoa que está aí do teu lado. Você precisa de fidelidade dentro de você. Ô pastor, você está mandando essa pessoa me chamar de infiel? Claro que não, meus irmãos. Fidelidade é essa bênção de Deus. O Espírito Santo nos convence todo dia. Você não vai beber mais não. Quem que você acha que faz isso com uma pessoa que já bebeu na vida? Pensa bem num calor desse, que Satanás não está falando com os outros assim, vai lá tomar uma gelada, vai. Você toma água, não acaba seu calor, não acaba nada, mas toma só uma que vai dar tudo certo. Fala, não vou. Quantas pessoas não ouviram? Hoje é feriado. Vai lá, ó. Fica o dia inteiro no clube, aí ficou igual um salmão o dia inteiro, pegando sol, não aguentou nem vir no seminário. Como é que Satanás é sujo, né? Aí a pessoa está em casa lá, ai, passa aqui, amor, passa aqui. Essa pasta d'água aqui. Pode ser você, né? Mas você é fiel, veio. Precisamos dessa fidelidade. Eu quero todos os dias que Deus ele me convença. A única coisa que eu peço a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, me convence. Fala que eu estou errado, Senhor. Não fala que eu estou certo, não. Fala que eu preciso buscar mais. Não fala que já está bom, não. Não fala que eu já cheguei aonde o Senhor queria. Não fala que eu tenho que caminhar mais 2 milhas ainda. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento. Queria que você tivesse um pouco de paz agora. Porque nós vamos fazer uma oração hoje um pouco diferente. E essa oração, ela é íntima. É pessoal. Porque nada nos condena mais do que uma mente atribulada, que um coração apertado. Gostaria que você fechasse os seus olhos, começasse a falar com Deus. Porque não tem como gerar fidelidade em um coração infiel. A fidelidade só é gerada num coração limpo. Você precisa agora falar com Deus, aí aonde você está. Comece a falar com Deus. Talvez você fracassou em alguma área da vida, e isso te culpa até hoje. Você sente o peso de talvez ter abandonado a obra de Deus, não sei. Se Deus ele te cobra por isso. Porque o infiel Satanás, ele tem acusado pessoas nisto também. Se você talvez disse assim um dia para Deus, Senhor, eu quero estar todos os dias na tua casa. Talvez você disse isso no culto da virada. Falando, eu vou estar todo dia na casa de Deus. Você já quebrou isso aí quantas vezes? Talvez o seu coração, ele ainda tem resquícios de sentimentos que pesam dentro de você. E o que limpa esse sentimento? O perdão.
o arrependimento. Então vai falando com Deus aí. Quero que você ore a Deus aí. Eu quero que você ore por você mesmo hoje. Pela sua própria vida hoje. Eu quero que você limpe o seu coração. Ô pastor, eu estou precisando mesmo. Limpa. Limpa o teu coração. Porque depois que o teu coração estiver limpo, ele vai estar pronto para receber a pureza de Deus. Então, vai orando aí que eu quero orar por você. Querido Deus e soberano Pai. Senhor nosso Deus, neste momento, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E meu Deus, nós não queremos fazer hoje como o rei Ezequias ele fez, que orou ao Senhor, e ele disse para ti, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor em tudo, o Senhor pode olhar. E quando o Senhor viu a fidelidade dele, o Senhor recompensou ele com mais anos de vida. Mas aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, ele não fez, que era arrumar a casa. E aqui diante da tua presença, Pai, o teu povo, meu Deus, de mãos dadas, porque nós não queremos produzir sozinhos. Meu Deus, faz dessa igreja um povo fiel, Pai, tementes ao Senhor, que se levante aqui no meio desta igreja, meu Pai, pessoas tão abençoadas, que nós, meu Deus, ainda que nós não consigamos mudar o mundo através da nossa vida, consigamos ser, meu Pai, exemplos dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor hoje aqui, Pai, perdoa os pecados cometidos que nós cometemos diante do Senhor, que nos afastaram de Ti, que nos afastaram da Tua presença. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor neste momento, que sobre cada vida aqui presente, o Senhor, meu Pai, venha nos lavar, Pai. Que essa pessoa ela comece a sentir hoje aqui a Tua presença tão fortemente, que ela venha sentir, meu Deus, o trabalhar do Teu Espírito Santo, levando embora, meu Pai querido, toda culpa, levando embora, meu Deus, toda tristeza, toda decepção, porque, meu Deus, hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia, meu Pai, de caminhada. Eu peço ao Senhor, meu Deus, nos purifique diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que de mão em mão aqui hoje, a Tua presença ela seja tão real, que venha, meu Deus, manifestar o Teu poder, que venha manifestar a Tua graça, que venha manifestar a Tua justiça aqui neste lugar.